Nós conseguimos! 2020 tá acabando. E antes de começar o vídeo, eu já peço perdão pelo áudio, porque aqui tá chovendo muito e com certeza vai ficar com ruído de fundo, mas eu não vou ter outra oportunidade de gravar esse vídeo, então vamos que vamos! Se você acompanhou o canal esse ano, você deve estar pensando, mas eu já não sei tudo que essa menina leu esse ano? E a resposta é não. Pois eu li livros antes de começar o canal, livros que eu li já no canal, mas que eu não comentei aqui. Então, vamos lá. E se você quiser também, já pode ir compartilhando nos comentários qual foi a sua melhor leitura do ano ou os livros que você leu e mais gostou. A primeira leitura do ano foi O Olho da Rua, de Eliane Brum. E eu tentei manter uma listinha, que nem eu fiz ano passado, e você pode até ver no vídeo das minhas leituras de 2019, mas eu desisti dela mais ou menos na metade do ano. Mas esse aqui ainda tinha um comentário, e é o seguinte: sensacional! Gosto especialmente de A Casa de Velhos, que é uma das reportagens aqui. Todo mundo deveria ler esse livro. E mantenho essa afirmação, esse livro é incrível, a Eliane Brum é maravilhosa, uma musa da escrita, do jornalismo, enfim, vale super a pena. E é isso, A Casa dos Velhos, pra mim, é uma das melhores reportagens de toda a carreira dela. Então eu comecei o ano bem já com esse livro. A leitura número 2 foi Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. E eu não roubei esse livro. Você pode ver que ele tem marquinha da biblioteca, mas a biblioteca fechou por causa da quarentena, então eu não pude devolver esse livro até hoje. Mas eles sabem que eu tô com esse livro, então tudo bem. E o meu comentário foi: putz, que baque. Mantenho esse comentário. Não foi o livro que eu mais gostei da Conceição, mas continua sendo impactante e muito bem escrito como todos dela. Número 3 foi Malas na Mão e Asas Pretas, do Roberto Piva, que é um livro de poesia. E eu comentei que tem uns poemas muito bonitos e legais e outros que me deixaram bem confusa. Número 4, Garota Exemplar, da Gillian Flynn. Esse era um livro que já tinha me emprestado há muito tempo atrás, mas que eu não tinha conseguido ler na época, não tinha conseguido me engatar na leitura. Mas esse ano um amigo meu trocou um monte de livros comigo, e então ele me emprestou esse. Eu finalmente consegui ler e, nossa, eu amei. Essa escrita me surpreendeu muito. Eu já tinha assistido o filme antes, então eu tinha uma noção do que ia acontecer. E não achei que eu fosse ficar surpresa com o livro, mas fiquei. O livro é maravilhoso, é muito bom, muito bem escrito, super recomendo. Mas eu comentei que eu já tinha visto o filme, então eu já sabia da história. Mas o livro conseguiu me surpreender mesmo assim e foi uma das melhores leituras do ano. É muito envolvente e te deixa preso na leitura até o final. Ainda concordo. Número 5, Uma Duas, de Eliane Brum. Você pode ter reparado que é o segundo livro dela que eu li esse ano. E sim, eu adoro Eliane Brum. Eu comentei que eu não esperava gostar tanto desse livro, mas a maneira como ela escreve é bizarra de boa, e mais ou menos na metade do livro acontece uma troca da narrativa que mexe com todos os seus sentidos e faz o livro ficar ainda mais bacana. Se você gosta de uma leitura um pouco mais perturbadora, eu recomendo. E total, esse é o primeiro livro de ficção, o primeiro livro de romance da Eliane Brum, e é bem perturbador em alguns momentos, mas é muito bem escrito e eu gostei muito. Número 6 foi O Passo de Estefânia, que é um livro que acho que quase ninguém conhece, e eu acho que fui a primeira ou segunda pessoa a pegar esse livro emprestado da biblioteca. Infelizmente, não rolou pra mim, não gostei. Eu comentei que, cara, não fiquei envolvida na narrativa. Parecia sofrimento demais, sem a chance do leitor simpatizar direito com a personagem central. Número 7 foi Unicórnios versus Zumbis. Esse foi outro livro que o meu amigo me emprestou. E é um livro que, quando ele lançou aqui no Brasil, eu lembro muito desse momento, porque eu via ele na livraria e ficava, caramba, quero ler. E eu, às vezes, conseguia até ler um dos contos de livraria, porque o livro, né, ele é um livro de contos misturado entre o time zumbi e o time unicórnio. Então ele vai alternando entre um conto de zumbis e um conto de unicórnio. E, enfim, ficou uma coisa interessante, uma coletânea maneira. E eu comentei que, então, eu queria ler esse livro desde que eu era pré-adolescente. Aí um amigo me emprestou e eu finalmente pude decidir qual era o meu time. Acho que na vida real eu sou time unicórnio, mas os contos de zumbi desse livro eram tão bons que acabaram me puxando para esse lado. Tendo isso dito, alguns contos de unicórnio também eram muito criativos e sensacionais. É uma leitura super divertida com contos muito legais. Não se assuste pelo título. De fato, eu me diverti lendo, mas assim, pensando agora, no final de 2020, talvez eu seja mesmo time zumbi na vida real, até pensando no meu amor por Orgulho e Preconceito de Zumbis. Enfim, zumbis estão aos poucos me conquistando, conforme o mundo vai devaneando e se perdendo. Número 8. A Festa da Insignificância, de Milan Kundera. Eu lembro que eu estava lendo esse livro quando eu estava na fila do Correios.
E acho que foi o momento que mais me marcou da leitura. Então ele é bem leve, rápido e me ajudou a passar o tempo, mas eu não amei não. Número 9 foi Alice Isn't Dead, que era um livro que eu tinha muitas expectativas, porque eu li ele logo após ler Garota Exemplar. E Garota Exemplar eu amei, né? Achei sensacional, muito bem escrito. E a premissa dele, a princípio, do Alice Isn't Dead, é meio parecida, porque a esposa da principal desaparece, no caso a Alice desaparece, e a principal, que é uma caminhoneira, tenta achar ela. Então até parece um pouquinho com o negócio de Garota Exemplar, que a esposa desaparece. Enfim, isso é tudo que tem em comum, porque de repente no livro entram alienígenas, entra um bando de coisas, mas isso até achei interessante. O que me incomodou mesmo foi que a narrativa era muito desconexa. Nossa, muito. Tipo assim, e meu amigo depois me explicou que esse livro se originou de um podcast. Então eram episódios que eram lançados, acho que semanalmente. E então tem coisas na narrativa que fazem sentido se você pensar que é um podcast. Mas se eles só transcreveram do podcast pro livro, não faz sentido nenhum. Porque, por exemplo, no final do capítulo, sei lá, 10, ele fala tipo assim: e ela não conseguia entender como a outra tinha feito aquilo. Estava muito chateada, muito agoniada e muito devastada com o que aconteceu. E aí no capítulo seguinte, ela entendia perfeitamente porque ela havia feito aquilo. Ela estava muito bem e estava muito feliz. E não era ironia não, o cara só esqueceu o que ele tinha acabado de dizer. Então, enfim, esse livro quebrou muitas minhas expectativas e não gostei. A 10ª leitura foi A Guerra dos Tronos, de George R.R. Martin. E na verdade foi por causa desse livro que eu comecei aqui o canal, porque eu fiquei tão envolvida na leitura e queria tanto falar sobre isso, que assim que eu li o segundo eu fiz uma resenha sobre. Mas hoje eu quero comentar um pouco mais dele, porque eu comecei o canal falando do segundo livro e o primeiro até hoje não teve um comentário mais elaborado. Então aqui vai um pequeno comentário elaborado sobre o primeiro livro. É o seguinte: eu acho esse livro sensacional. É o melhor da saga e tem uma das melhores introduções do universo e personagens que eu já li. Você fica imerso muito rapidamente na história e a maneira como ele constrói tudo é simplesmente muito boa. Bem, a partir daqui começam os livros que eu já li e fiz resenha no canal, então eu vou falar deles muito rápido, só falando o nome e uma palavra com opinião, porque se você quiser ver uma coisa mais elaborada sobre eles, você pode procurar aqui no canal, que cada um deles tem uma resenha de fato. A Tormenta de Espadas, putz, muito bom. A Fúria dos Reis, putz, muito bom. O Festim dos Corvos, putz. A Dança dos Dragões, ok, foi bom. O Portal do Destino, de Agatha Christie, né. Os Três Mosqueteiros, de Alexandre Dumas, Museu da Inocência, incrível, continuo apaixonada. A Culpa é do Rio, a cidade que inventou a moda do Brasil, aprendi muito. Clichês em rosa, roxo e azul, legal. Crepúsculo, gostei. O Conto da Aia, chocada. Os Testamentos, mais chocada. O Conto do Genji, sensacional. Shine, né? Arma Escalate, uou. E agora voltamos à programação normal dos livros que eu ainda não tinha falado. E a partir desse livro que eu vou comentar agora, eu comecei a entrar no mundo dos e-books, porque até esse ano eu não tinha lido um e-book, eu só lia as coisas em PDF mesmo, quando eu não tinha livro físico. Mas eu sempre fui muito adepta ao livro físico. Então esse ano, 2020, foi um ano de mudanças. Enfim, foi por causa do e-book Não Morre no Final que eu comecei essa vida. E esse foi um e-book que eu participei com o Conto Centáurea, e eu não tinha lido todos os contos que iam estar no e-book até o dia em que ele foi lançado. Então, pra mim, foi uma surpresa muito agradável. Comentei também que é uma leitura muito interessante e que ajuda a deixar mais leve assuntos mais sérios. Porque, afinal, esse e-book é sobre trazer uma alegria, trazer uma positividade e também um momento em que personagens LGBTQ não morram no final, que infelizmente é tão comum. Então, eu achei a proposta do livro muito interessante desde o início e fiquei bem feliz com o resultado e tô gostando de ver a repercussão dele por aí. Os meus 3 contos favoritos do e-book foram Melhor Se Arrepender do que Passar Vontade e Se For Amor, e Lua, Sangue e Mel. A 12ª leitura foi o Amanhã Não Está à Venda, do Ailton Krenak. E o Ailton Krenak é um dos maiores pensadores e ativistas que a gente tem no Brasil hoje, e acho que vale muito a pena pesquisar mais sobre ele se você ainda não conhece ele. Enfim, eu comentei o seguinte: cara, o homem é um gênio e tem falas muito importantes que todo mundo deveria ouvir e respeitar. Ainda assino embaixo. A 13ª leitura foi Linhas de Ouro Velho, do Bruno Nepple. Esse foi o primeiro e-book que eu li, tirando que eu participei. E eu achei ele interessante e eu comentei que eu acho o enredo desse conto muito criativo. O conto se passa durante a Inconfidência Mineira e eu gostei de ler, mas acho que faltou desenvolvimento para os personagens. E não entendi porque a Teodora era a personagem principal ao invés do Custódio. Se você quiser ler, eu acho que quando eu baixei ele estava grátis, não sei se ainda tá,
Mas é uma leitura interessante e eu continuo achando maneiro que a história se passa durante a Inconfidência Mineira. A 14ª leitura foi O Mercador de Sonhos, que era outro e-book grátis. E eu comentei, sério, que história pirada, mas eu gostei. Dúvidas. Nesse e-book acontece o uso de animais parecido ao uso que o livro de quadrinhos Maus faz, e tem umas reflexões bem interessantes. E eu curti as imagens que criou. A 15ª leitura foi Tembetá, Conversas com Pensadores Indígenas, e eu acho que esse livro é realmente essencial conhecer um pouco e ouvir, né? Porque são transcrições das entrevistas, a fala de tantos líderes indígenas. Enfim, gostei muito. Tem a Eliane Potiguara, tem o Ailton Krenak, tem o Álvaro Tucano, tem o Biraci Yawanawá, tem o Jair Deresbel e tem a Sônia Guajajara. Enfim, acho muito interessante, acho que vale muito a pena você, como brasileiro ou brasileira, conhecer mais essas histórias. E a 16ª leitura foi Aikakiritama, da Márcia Waina Cambeba, que é um livro de poesia também. Eu achei muito interessante o uso que ela fez da língua cambeba em alguns momentos, e também a poesia dela no geral, porque eu não tinha conhecido a escrita dela ainda. Enfim, achei muito bacana e várias poesias aqui também são muito belas e impactantes. A 17ª foi um livro infantil, que é O Pássaro Encantado, da Eliane Potiguara, e eu achei muito bonitinho, as ilustrações são bem legais também. E é um livro que eu gostaria de ter lido quando eu era criança. A 18ª leitura foi 100 Canções para Salvar a Sua Vida. O livro foi o primeiro e-book livro que eu li, porque todos os outros que eu tinha lido até então eram contos. Então, como esse foi o primeiro, eu me esforcei pra ler. E eu tinha achado a premissa interessante, porque eu gosto dessas coisas meio John Green, sabe? Ele tem uma playlist pra pessoinha e tal. Só que aí, de repente, esse livro foi por uns caminhos que eu não esperava. E uns caminhos bem pesados, até que eu não esperava. Então, eu achei isso necessariamente bom, porque enquanto eu acho importante tratar sobre esses assuntos, foi um livro que, pra mim, a pegada do livro e o ritmo acabou ficando um pouco fora de lugar. Porque uma hora tratava de um assunto, uma hora tratava do outro e acabava que não se aprofundava direito nenhum. Então eu achei que ele tentou mais preencher pontos do que desenvolver bem ponto. Apesar disso, foi uma leitura divertida, foi uma coisinha que me entreteve, não foi nada demais, posso dizer isso. Só acho que a história principal, que é a história da amiga que se suicidou, e o livro gira em torno disso, então não é spoiler, devia ter sido até mais aproveitada, e a relação delas, enfim, gostaria de ter lido mais sobre isso e menos sobre outras coisas que eu não achei tão importantes para o desenrolar da história. A 19ª leitura foi Réveillon em 4 Atos, da Bruna Paiva. Na verdade, eu li esse livro ontem, então agora você já pode saber que a lista ficou meio fora de ordem, mas achei bonitinho, queria descobrir como ficou a relação da principal com as amigas depois. Enfim, achei um conto divertido. A 20ª leitura foi A Noite Cai, de Camila Cerdeira. E o Camila Cerdeira participou do e-book Não Morre no Final comigo, então eu li para poder acompanhar um pouco do trabalho dela depois. E eu gostei, não foi o meu favorito, eu preferi o que ela escreveu no e-book, mas achei que continua sendo um bom trabalho dele, então fico feliz e estou na torcida também. A 21ª leitura foi Marcas de São João em Mim, e eu confesso que eu li esse e-book porque eu tava com muita saudade de festa junina, porque não tivemos festa junina esse ano, né? Se você teve, estou um pouco decepcionada, mas li por causa disso e é fofinho. A 22ª leitura foi Bem-vindos à Rua Maravilha. Eu achei bem criativo, porque ele é justamente a montagem de uma peça de teatro, de um musical, e eu nunca tinha lido essa montagem em uma escrita de romance. Geralmente, quando eu leio coisas mais a ver com teatro, peça de teatro em livro, então tem um roteiro de teatro e tal. Mas esse não, esse mistura a linguagem do romance com a linguagem do teatro às vezes. E também tem a questão das músicas, que ele só escreve a letra e você tenta ficar imaginando ali o ritmo. Enfim, achei legal ver esse processo de montagem de uma peça e também todos os conflitos que acontecem no backstage, o elenco. Enfim, achei que foi uma proposta muito interessante e fiquei satisfeita com o resultado. Me entreteve, achei bem bacana, gostei de ver essa inovação, se eu posso dizer isso. A 23ª leitura foi Antes que a Morte Morra. E essa foi uma das leituras que eu mais gostei do Kindle, que eu achei a história muito criativa, que é basicamente sobre um lugar em que ninguém morre há 20 anos e a avó do menino fala que ela matou a morte. Então, como a morte morreu, ninguém mais morre. E o menino fica encucado com isso. Como assim? Ninguém mais morre? Enfim, ele vai tentando descobrir e é muito interessante, é um ponto brasileiro. Gostei muito, assim. E a 24ª leitura foi A Praia, do Ian McEwan. Eu até tinha pensado em fazer um vídeo sobre esse livro, mas acabei não fazendo. Só que eu amei esse livro. É basicamente a história de um casal que tá na noite de núpcias, só que a mulher do casal, ela é assexual e ela não contou pro cara.
Então ela tá super panicada com a ideia de ter que fazer sexo ali, e ele não tá nem sabendo, não tá nem pensando. Então o livro é basicamente o que tá se passando na mente dos dois nesse momento e em vários momentos desde que eles se conheceram. E o Ian McEwan escreveu isso muito bem. Você entra muito na cabeça dos dois personagens e fica uma história super envolvente. Eu gostei muito dos personagens e do desenvolvimento, então recomendo. A 25ª leitura foi Adivinha Quem Não Voltou Pra Casa, do Pedro Poeira. E essa foi outra leitura que eu gostei muito. Eu acabei descobrindo esse conto porque eu fui digitalmente influenciada pela Bel Rodrigues aqui do YouTube. E depois eu vi que teve um dia de promoção que o conto estava grátis, eu fui lá, peguei. E fiquei muito feliz, o conto é muito envolvente. Gostei especialmente da parte da gata, não vou dar muito mais detalhes, mas acho que foi uma leitura muito legal também, que eu pude fazer graças a essa entrada no mundo dos e-books. E a 26ª leitura, que foi a última do ano, foi Cidade dos Ossos. Eu já tinha lido esse livro há muito tempo atrás, em 2012 eu acho, então ele foi uma releitura, na verdade. E foi basicamente porque chega aquele momento no final do ano e você não tá com dinheiro pra comprar mais nenhum livro, ou comprar mais nada, e você precisa de um livro conforto, sabe? Que um conforto que te entretenha. Então eu li esse livro. Continuei entretida. Então é isso, foram essas minhas leituras, sem contar com os que eu já falei aqui no canal. Mas de longe, a melhor leitura do ano foi Museu da Inocência, do Orhan Pamuk. Se eu posso te recomendar só um livro, é esse livro aqui. Vale muito a pena, mudou o meu ano, eu sou muito apaixonada por esse livro desde o momento que eu soube dele. Então eu espero que você também se apaixone, se você tiver curiosidade, vê o vídeo que eu fiz sobre ele. Enfim, vale o investimento, é uma ótima leitura. E eu sei que nesses vídeos assim, de leituras do ano acaba rolando uma comparação de ai meu Deus, eu só li, sei lá, 3 livros esse ano. Mas cara, sério, se você leu pelo menos um livro nesse ano doido que a gente viveu, você já saiu ganhando, sabe? Porque esse ano para algumas pessoas foi difícil ler, então cada um lidou com 2020 de uma maneira. E se você leu pelo menos um, cara, parabéns, você tem isso pra se orgulhar. E nem eu falei no vídeo sobre leitura e ansiedade, pra mim a leitura foi um modo de ajudar a lidar com esse ano louco que a gente viveu, então por isso que eu acabei lendo tanto, né, uns 45 livros, mas cada um lidou com isso de uma forma, sabe? Então, se você tá aqui, se você leu livros, se você me acompanhou nesse ano, me apoiou aqui no canal, só tenho a dizer obrigada e forças, porque 2020 tá acabando, mas 2021 também já tá logo ali. Ah, e se você gostou do vídeo, deixe seu joinha, se inscreve se você ainda não for inscrito, comenta aqui qual foi a sua melhor leitura do ano. E é isso, muito obrigada por tudo.